A rivalidade mais que conhecida entre Brasil e Argentina no futebol é uma rivalidade desportiva entre as seleções nacionais de futebol tanto da Argentina quanto do Brasil. É considerado por muitos um dos maiores clássicos do mundo, devido à intensa rivalidade entre ambas as equipes e seus torcedores. Quanto aos títulos, os argentinos levam vantagem apenas na Copa América, tendo 15 contra 9 da seleção brasileira. Em contrapartida, o Brasil venceu 5 vezes a Copa do Mundo, em 58, 62, 70, 94 e 2002, e 4 vezes a Copa das Confederações, em 97, 2005, 2009 e 2013, enquanto a Argentina venceu a Copa do Mundo 3 vezes, em 78, 86 e 2002, e a Copa das Confederações apenas uma vez, em 1992. Em 2011, foi estabelecido a reedição da antiga Copa Roca, se tornando na atual disputa pelo título do Superclássico das Américas entre as potências do futebol da América. Os dois países geraram grandes craques do futebol, tendo como exemplos Pelé, Maradona, Messi, Rivelino, Garrincha, Di Stéfano, Zico, Didi, Ardila e Sócrates, e também os argentinos, claro, não podemos esquecer, como Riquelme, Kempes, Passarella, Canidia. A história que explica a rivalidade futebolística intensa entre brasileiros e hermanos começa antes até de Brasil e Argentina existirem e possui traços históricos. Espanhóis e portugueses iniciaram essa rixa logo após o descobrimento da América, quando dividiram suas terras no Tratado de Tordesilhas. Depois que os países já independentes, a tensão entre as nações aumentou com a Guerra da Cisplatina. Futebolisticamente falando, porém, segundo Ronaldo Helal, doutor em Sociologia pela New York University, de uma forma geral, a imprensa argentina considera o Brasil como os profissionais do jogo bonito. Essa linha de pensamento também é defendida pelo cientista político e escritor argentino Vicente Palermo. Segundo ele, no geral, a percepção dos brasileiros é que os argentinos são soberbos, politizados e aguerridos. Os argentinos, por sua vez, acham que os brasileiros são sinônimo de mulatas bonitas, natureza e futebol. Sim, porque apesar da rivalidade em campo, o futebol brasileiro é admirado, mas ao mesmo tempo acreditam que o Brasil é somente resumido a isso, a futilidades. Por isso, as rivalidades ocorrem muito mais do que somente um folclore, é praticamente uma briga por estilo de vida. Talvez esse contexto todo não explique necessariamente a briga entre Rodrigo e Messi, aquela que tomou repercussões muito além do que deveriam ter sido de fato tomadas. E cara, se vocês acham que é mimimi, frescura, bicho, é inacreditável como funciona muitas coisas da Argentina. Eu tava deparando com as postagens do Twitter, algumas coisas pra juntar pra fazer o vídeo, se liga só o que eu encontrei, cara. Uma postagem de mais de 17 mil curtidas no Twitter que viralizou na Argentina, com simplesmente um cara rindo de um macaco, e na legenda, Otamendi quando o Endrick entrou. Será mesmo que vão dizer que é frescura dos brasileiros ou que estão inventando história? É inacreditável, cara, como isso é normalizado por lá. Não é uma questão aqui de demonizar a Argentina ou dizer que tudo de lá não presta, nem nada disso. É apenas muito feio ver de que maneira outras instituições como a própria Conmebol acabam não vendo muito isso, porque na real é inacreditável até que ponto os argentinos vão e nada é feito. E não é questão de lacrar, não é questão de militar, é questão de se fazer justiça. Antirracismo não pode ser simplesmente uma pauta bonita, tem que ser uma pauta combatida. Não tem o que fazer a não ser isso, e é por isso que muitas pessoas estão seguindo na bronca com Lionel Messi. Aconteceu todo o episódio com o Rodrigo e nada dele se manifestar. Convenhamos que o Messi não tem obrigação de fazer nada na vida dele. Não, em relação a isso, ele se manifesta se ele quiser. Isso é um fato. Tampouco isso vai apagar a sua história muito bonita no futebol, seus elementos de humildade e tudo que construiu no futebol. Isso não se apaga, mas a real é que até o pai do Rodrigo se manifestou, colocando ainda mais lenha numa fogueira que não tava nada apagada. Eric Góes, pai de Rodrigo, do Real Madrid da seleção brasileira, foi às redes sociais e ironizou Lionel Messi, um astro da seleção da Argentina e do Inter Miami, por conta do entreveiro entre os dois atletas no gramado do Maracanã, na vitória dos hermanos por 1-0 em cima do Brasil, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O santinho que não arruma confusão com ninguém. Sério mesmo? Alguém se surpreende? Escreveu Eric em cima de uma montagem da foto de Messi e Rodrigo depois, discutindo com Rodrigo antes do apito inicial do clássico no Maraca, e também no astro se envolvendo com uma confusão na derrota por 2-0 contra o Uruguai. Na oportunidade, o incidente entre Rodrigo e Messi aconteceu após os argentinos decidirem se retirar do gramado em meio à briga que acontecia na arquibancada do Maraca entre torcedores e a polícia militar do RJ. Naquele momento, Rodrigo teria provocado os argentinos, questionando se eles estariam com medo de jogar. Messi não gostou e cobrou o camisa 10 da seleção brasileira. Segundo o Olé, o craque argentino disse: "Por que estaríamos com medo? Somos campeões do mundo." Em campo, Nicolás Otamendi marcou de cabeça no segundo tempo e deu a vitória aos hermanos por 1-0, causando a primeira derrota do Brasil em casa na história das eliminatórias sul-americanas. E foi a hora até mesmo da CBF receber ataques racistas e expô-los após a derrota para os irmãos. A Confederação Brasileira de Futebol se pronunciou após sofrer ataques racistas em sua conta oficial no Instagram. Nas publicações após a derrota e da seleção brasileira sub-17 para a equipe argentina da categoria, na manhã dessa sexta, houve comentários comparando torcedores de jogadores brasileiros a macaco. A CBF já tomou as medidas cabíveis nesse caso, que são comunicar às autoridades policiais, visando
visando a identificação e punição dos autores desses ataques, pois se tratam de crimes capitulados na legislação brasileira, inclusive punidos com pena de prisão. Além disso, tais perfis foram denunciados ao Instagram. Também na esfera desportiva, foram enviados ofícios à FIFA e à Conmebol, dando ciência do fato. Esse tipo de crime não será tolerado. Ao contrário de um passado não tão distante, de uma CBF indiferente, iremos enfrentar essa questão e continuar empunhando a nossa bandeira de combate a esse crime, disse a CBF em comunicado oficial. Segundo a CBF, o presidente Edinaldo também foi alvo de ataques, de forma pejorativa e desrespeitando não só ele, como a toda uma etnia, o classificaram como índio, afirmou a entidade responsável pelo futebol brasileiro. Tenho orgulho de ser o primeiro negro nordestino descendente de indígenas a ocupar a presidência da CBF. Sempre soube e sigo consciente da minha luta e das dificuldades que terei que passar ao longo da minha vida por não ter origem na elite do Brasil. Luto por respeito a todos. Não vou me afastar jamais dos meus compromissos e não serei intimado e nem intimidado por criminosos, racistas, xenófobos e corruptos que transitam pelas sombras, disse o mandatário da CBF. Quem diria que um simples clássico se tornaria algo de proporções tão imensas? Foi assim que ele teve a briga com o Lionel Messi no jogo Brasil vs Argentina, e é dessa mesma maneira que ele está pagando o pato. Rodrigo é vítima de racismo após discussão com Messi em Brasil vs Argentina e avalia suas medidas. Ataques tomam conta das redes sociais do jogador da seleção e do Real Madrid, por conta do bate-boca com o craque argentino antes do clássico da última terça-feira. O santista faz desabafo nas redes. Rodrigo se torna mais uma vítima de racismo no futebol. O atacante do Real Madrid teve as redes sociais invadidas nesta quinta-feira, após a divulgação de um bate-boca com Lionel Messi no clássico entre Brasil e Argentina. São incontáveis mensagens com emojis de macaco e banana que estão sendo monitorados pela equipe do jogador, que avalia suas medidas. Camisa 10 do Brasil na última data FIFA por conta da lesão do Neymar, Rodrigo já está de volta a Madrid. Os insultos digitais tiveram início após uma emissora de TV argentina e o dublador brasileiro Gustavo Machado divulgarem o teor do entrevero entre o jogador e Messi pouco antes do início da partida contra a Argentina no Maraca. De acordo com leitura labial, Rodrigo teria chamado os argentinos de cagões e foi repreendido por Messi, que disse que é campeão do mundo. O episódio aconteceu enquanto o brasileiro conversava de maneira amistosa com Rodrigo de Paul, meio-campista do Real Madrid, seu rival também na Espanha. Os responsáveis pela gestão de carreira do Rodrigo discutem medidas tanto no âmbito jurídico quanto social para recriminar os insultos racistas que se proliferam em seus perfis em redes sociais. Rodrigo inclusive fez um desabafo sobre o crime em seu perfil, tanto no Insta quanto nos demais, e disse que continuará na luta contra o racismo. Nas palavras dele, os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí para todo mundo ver. Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportarmos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixarmos a cabeça quando somos atacados, se ocuparmos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com seu comportamento criminoso. Azar o deles, nós não vamos parar. Companheiro de Rodrigo no Real Madrid, Vini Júnior é uma das vozes mais atuantes na luta contra o racismo no futebol mundial e está montando uma equipe justamente para combater crimes digitais. Na última segunda-feira, o Dia da Consciência Negra, o atacante anunciou a medida que inclui profissionais de TI e advogados para que os racistas respondam judicialmente pelo crime. E é bem claro que sobrou pro Messi. Rodrigo acredita que o Messi está sendo um farsante e o próprio Messi foi acusado de fazer um personagem bonzinho após Rodrigo sofrer racismo por briga em jogo. Rodrigo sofreu uma série de ataques racistas após ter brigado com o Messi no jogo do Brasil contra a Argentina. Nas redes sociais, internautas questionam a atitude do argentino. Na terça-feira 21, o Brasil perdeu de 1-0 para a Argentina, você sabe. Além da derrota brasileira, as confusões foram marcadas. Em campo, o clima não foi menos pesado. Em um determinado momento da partida, Messi foi de encontro a Rodrigo, mas tampou a boca para que a leitura labial não fosse feita sobre o que ele disse ao brasileiro. E sobrou até pro Messi. Muitos internautas, e não são só alguns, estão questionando o motivo do jogador ainda não ter se pronunciado sobre os ataques racistas que Rodrigo recebeu após o desentendimento com ele. O perfil Messi Bonzinho só engana bobo. A torcida argentina está há 50 anos chamando brasileiros de macaco e ele nunca teve a mínima capacidade de lançar uma nota de repúdio ou tocar nesse assunto que é tão comentado pela TV esportiva, escreveu uma pessoa. Outra pessoa disse: esse personagem de bonzinho do Messi está com dias contados. Agora estão vendo que o Messi não é aquele personagem bonzinho que todos imaginavam. Ih, rapaz, será que o cancelamento agora veio até pro Messi? Ele, vale lembrar, já havia revoltado a torcida brasileira quando criticou o que chamou de repressão aos argentinos após a confusão na arquibancada do Maraca. Nas palavras dele, essa equipe segue fazendo história. A grande vitória no Maracanã será lembrada pela repressão aos argentinos mais uma vez no Brasil. Cutucou camisa 10 Casaro com Antonella Roccuzzo, que conquistou a web na final da última Copa, vencida pelos hermanos. Isso não pode se tolerar. É uma loucura e tem que terminar já. Completou o argentino, dono de uma mansão cujo projeto arquitetônico está avaliado em quase bilhões. É bom destacar que esta pode ser a última vez que Messi jogou no Maracanã, onde foi campeão da Copa América 2021, vencendo o Brasil, e vice-campeão da Copa do Mundo de 2014, perdendo para
será alemão. Pra você, quem tá certo nessa história? O Rodrigo tem mesmo que acionar as autoridades? Todo mundo ser punido pelo que fez? Pra mim parece óbvio. Comenta aqui embaixo e me conta. Messi tem culpa? Fala aí. Se inscreva no canal, deixa o like e fica sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol no Brasil e no mundo. Tamo junto, até mais, até a próxima.